Capítulo 8. O sexto sentido de um líder. Recursos para tomar decisões. Há pouco tempo, o filme O Sexto Sentido foi sucesso de bilheteria por todo o mundo. A história girava em torno de um garoto que possuía a misteriosa capacidade de ver e perceber que outras pessoas não o podiam. A mais memorável e agora famosa frase do garoto foi: "Vejo pessoas mortas andando." Um pastor me disse: "Grande coisa, vejo isso em todas as reuniões com os diáconos." Contudo, no filme, isso era decididamente assustador. Normalmente, quando as pessoas falam sobre sexto sentido, estão se referindo a um tipo de saber mais perspicaz e intuitivo que o normal. Por exemplo, conheço uma mulher cujo sentido de direção para a liderança parece frequentemente funcionar melhor que o de qualquer outra pessoa na sala. De tempos em tempos, a sua equipe enfrenta dificuldades para decidir o rumo a ser tomado pela organização no futuro. Tudo parece obscuro e confuso. Então, essa bússola humana que permaneceu escutando calmamente o tempo todo sugere determinado curso de ação. Os membros da equipe ponderam sobre a ideia por alguns momentos e então as cabeças começam a concordar. É isso, é claro que é isso. No íntimo pensam, como é que ela faz isso? De onde ela tira essas ideias? O que ela tem que nós não temos? Conheço os líderes que parecem ser capazes de prever o futuro. É como se pudessem adiantar a fita de vídeo que as demais estão assistindo na velocidade normal. Parecem possuir uma habilidade especial para perceber as implicações futuras das decisões tomadas no presente. Alguns líderes parecem extraordinariamente dotados para reconhecer um único diamante brilhante de oportunidade enterrado em uma mina de carvão de problemas. Todos os demais ficam oprimidos e desencorajados, mas esses líderes não se deixam intimidar. Veem o que mais ninguém consegue ver: possibilidade em meio ao desastre. Outros líderes conseguem enxergar potencial de liderança em pessoas que a maioria de nós não conseguiria sem valor, consideraria sem valor. Eles aparentemente apostam em um perdedor, mas no fim demonstram estar certos. Todos ficamos assistindo enquanto a pessoa escolhida por eles decola em uma posição de liderança. Como podemos explicar essa misteriosa habilidade que alguns líderes possuem? Será que vem automaticamente com o dom espiritual da liderança? Será que surge do nada? Será que alguns líderes realmente têm uma intuição mais aguçada? Ou todos os líderes a possuem uniformemente? Ela pode ser desenvolvida? Deixe-me explicar o que despertou meu raciocínio a respeito do lado intuitivo da liderança. Estava em uma reunião com os funcionários, na qual deveriam ser tomadas uma série de decisões importantes. Outros membros do quadro funcional estavam ansiosamente aguardando essas decisões para que pudessem seguir adiante com seus ministérios. Prazos finais estavam chegando, cronogramas publicados nos pressionavam. A despeito dos altos riscos que acompanhavam alguma dessas decisões, nenhuma delas me pareceu difícil de ser tomada. Simplesmente ouvia cada proposta e pedia informações aos meus colegas e conselheiros de confiança que estavam sentados em torno da mesa. Durante a reunião, orava silenciosamente, pedindo que o Espírito Santo me desse sabedoria, como Tiago 1:5 ensina a fazer. Então, próximo ao fim da reunião, tomei as decisões que considerei mais apropriadas. Após a reunião, um antigo funcionário deu uma leve cotovelada nas minhas costelas e brincou: "Isso não passa de brincadeira para você, não é mesmo? Tenho visto você fazer isso durante anos e simplesmente não é justo. Você faz isso parecer tão fácil." E quando ele já ia saindo, virou, sorriu e disse:
E o que realmente é impressionante é a frequência com que você está certo. Eu disse, isso não é nada, até mesmo um relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Mas aquela conversa fez-me pensar sobre o processo de tomada de decisões de um líder. Qual intuitivo ele realmente é, explorando o meu processo de tomada de decisões. Durante os 30 dias que se seguiram, fiz uma experiência que jamais tinha tentado anteriormente. Guardei comigo um bloco de notas e todas as vezes que tomava uma decisão de liderança, grande ou pequena, tomada precipitadamente ou cuidadosamente ponderada, anotava a decisão no meu bloco. Quando terminaram os 30 dias, avaliei cada decisão. Queria determinar quais fatores fundamentavam meu processo de tomada de decisão. Quis tentar compreender esse rumor sobre o sexto sentido dos líderes. Permita-me apresentar, em primeiro lugar, minha conclusão e em seguida mostrarei os detalhes. Acredito que líderes cheios de aptidões espirituais constroem ao longo do tempo um sistema de valores e um embasamento de experiências que, sabiamente, fundamenta cada decisão que é tomada subsequentemente à medida que diligentemente vão enriquecendo sua base de dados, ano após ano. Automaticamente melhora o índice de decisões corretas da liderança. Logo, não se trata de nenhum misterioso sexto sentido ou fenômeno sobrenatural que provê sabedoria e discernimento incomuns e eficientes, mas exatamente a sua habilidade para ver o que os outros deixam escapar é um resultado razoavelmente previsível de se adotar valores corretos e deixar que estes fundamentem a percepção da realidade e as escolhas que fazem baseadas nessa percepção. Antes dessa experiência de 30 dias, não havia pensado muito sobre as fontes que fundamentavam minhas tomadas de decisão. Mas, após refletir sobre o que guiou cada decisão do mês anterior, pude ver que a maioria das minhas decisões foram baseadas em 4 distintas fontes de dados. Primeira fonte de dados em que creio. Deixe-me usar uma ilustração para explicar como funciona a fonte de dados em que eu creio. Uma decisão que caiu sobre minha mesa nesse período de 30 dias envolvia um dos escritórios internacionais da Associação Willow Creek. Um líder veterano daquela filial havia recém saído de nossos quadros para trabalhar em outro local. Mas antes de sair, tinha feito alguns compromissos financeiros discutíveis envolvendo dinheiro suficiente para a questão chegar à minha mesa. Várias pessoas da comunidade empresarial haviam comparecido no escritório da filial, reclamando pagamentos por trabalhos que já haviam sido pagos. O líder que deixava o escritório havia pouco tempo afirmava que tinha realizado todos aqueles pagamentos, mas não havia registros que comprovassem suas alegações. Solicitaram-me que decidisse o que fazer naquela situação. Respondi imediatamente: paguem a eles, paguem a todos, paguem tudo o que pedirem. Não gastei 3 segundos ponderando sobre aquela decisão, nem mesmo me incomodei em fazer uma oração. Aquela decisão não foi raciocinada. Sendo holandês, considero a separação de qualquer quantia de dinheiro uma experiência emocional. Se houver qualquer dúvida sobre se devo me separar dele, é ainda pior. Entretanto, aquela decisão foi fácil, devido a certas convicções que carrego comigo. Essas são as convicções em que eu creio que operam sob a superfície da minha liderança. Elas fundamentam diariamente meu processo de tomada de decisões. Posso dividir com vocês alguma dessas convicções? Deus me honrará se eu o honrar em tudo. Creio que se fizer o melhor
que puder para honrar a Deus em tudo que faço, Ele honrará a minha liderança e o ministério que confiou aos meus cuidados. Isso significa, isso não é uma requintada placa comemorativa para mim. E não é apenas uma frase espiritualmente correta para escrever a líderes cristãos. Isto é um alicerce inabalável, uma crença que brota no âmago do meu ser, que carrego comigo onde quer que eu vá. Realmente creio que o soberano Deus derramará sua divina bênção e virá em socorro de qualquer líder que perseveramente se esforçar em honrá-lo em tudo. Também creio que o contrário é igualmente verdadeiro. Acredito que se desonramos a Deus, tomamos atalhos na vida ou no ministério, ou comprometermos nosso com caráter ou nos recusarmos a obedecer ao estímulo do Espírito Santo. Então não deveríamos esperar receber qualquer ajuda do céu. Na sua graça, Deus poderia ainda conceder o seu favor, mas não deveríamos contar com isso. Aprendi ao longo dos anos que realmente preciso da ajuda do céu para fazer o que eu faço. Não sou um líder suficientemente bom para liderar o que me foi confiado sem a intervenção divina. Preciso desesperadamente das bênçãos de Deus. Assim, sempre que tiver de tomar decisões, farei a escolha que julgar ser mais honrosa para Deus. Como isso influenciou a minha decisão de pagar os trabalhadores? Acreditei que a reputação de Deus estava em risco, na dependência de como responderíamos às reclamações da comunidade empresarial. Era preferível arriscar a pagar os trabalhadores 2 vezes a negar-lhes o que era devido. As pessoas importam. Creio que é seguro dizer que Deus possui somente um tesouro verdadeiro em todo o cosmos: as pessoas. Então, a segunda crença fundamental que alicerça a minha tomada de decisão é que as pessoas importam para Deus. As Escrituras ensinam que, se demonstrarmos sensibilidade e respeito ao que Deus mais aprecia neste mundo, pessoas, em troca, Ele demonstrará misericórdia e consideração por nós. 1 Samuel 2:30, Mateus 22, 37 e 39. Creio no fundo do meu ser que, se honrar as pessoas e tratá-las bondosamente, Deus mostrará o seu favor a mim e aos que lidero. Sempre que há, portanto, um componente humano em uma decisão que cruzar o meu caminho, fico de antenas ligadas. Quando sei que o bem-estar de alguém está pendendo na balança, faço hora extra para decidir corretamente. Tenho dito aos pastores auxiliares e ao corpo de diretores que, se vou errar, é melhor que erre sendo bondoso com as pessoas. Prefiro ficar perante Deus um dia a ser punido por ter sido muito misericordioso a ter sido muito rude. A igreja local é a esperança do mundo. Como você já deve ter compreendido a essa altura, essa terceira crença fundamental é o meu mantra favorito. Creio do mais íntimo do meu ser que a igreja local é a esperança do mundo. A maioria das pessoas presume erradamente que sou muito intenso a respeito de tudo, mas não sou. Pergunte aos meus amigos mais íntimos. Existem muitas coisas que não me deixam entusiasmado. Não tenho qualquer preocupação especial a respeito dos restaurantes que frequento ou das atividades noturnas da qual me ocupo. Não me interesso muito por carros, roupas, mobílias ou ser socialmente correto. Não penso muito nem concentro minhas energias em política ou em quem será o vencedor da Copa do Mundo. Mas se você me acusa de ser apaixonado pela igreja, então me declaro culpado da acusação.
Admito de livre e espontânea vontade que levo extremamente a sério qualquer decisão que tenha maiores implicações para a futura saúde, unidade ou eficiência da UILO, ou principalmente da Igreja de Cristo como um todo. Faço as minhas palavras favoritas de um dos tripulantes do meu barco. Estou nisso como um rato no meio do queijo. Faria quase tudo para me certificar de que a igreja seja bem liderada e que as decisões a seu respeito sejam tomadas com cuidado e sabedoria. Nota, para que você não deixe nada escapar. Permita-me, por gentileza, esta breve observação. Tenho muita dificuldade para compreender como alguns empresários cristãos se afligem tão profundamente com decisões corporativas. Como conseguem suportar intermináveis reuniões de estratégia, contratar consultores caríssimos e ir para a cama com planejamento para 5 anos? E apesar disso, quando se trata de decisões que afetem a igreja que frequenta, ficam passíveis e indiferentes. Eles deveriam estar oferecendo sua perícia à igreja, como diretores, pastores ou chefes de projetos especiais. As oportunidades voluntárias de alto impacto são ilimitadas na maioria das igrejas, mas esses homens e mulheres competentes, dotados de talentos, preferem devotar cada partícula do seu tempo, vigor e perícia ao mundo corporativo. Não consigo compreender isso e provavelmente nunca conseguirei. Algumas vezes quero dizer a esses cristãos: escutem o que os estimula tanto no trabalho é apenas dinheiro. Isso não vale toda a ansiedade. Não vale a pena passar a noite em claro por causa disso, com úlceras. Todo esse esforço não fará efeito na eternidade. Vamos manter um pouco de perspectiva. A igreja local é a esperança do mundo, porque oferece a única mensagem que pode influenciar o destino eterno de uma pessoa. Se realmente acreditamos nisso, como podemos não querer empregar o melhor da nossa capacidade para a tomada de decisões no corpo da igreja local, para onde Deus nos chamou, sejamos pastores ou homens de negócios? Às vezes, um membro novato da diretoria liga para mim no dia de uma reunião e me pergunta sobre a programação daquela noite. Esse é normalmente o código para as coisas estão muito agitadas no trabalho. Estou pensando em faltar à reunião da diretoria esta noite. Embora esteja sempre preocupado com as dificuldades de mercado dos nossos diretores, cresci na casa de um homem de negócios e realmente gosto dos momentos que passo discutindo questões relacionadas ao trabalho com os membros da diretoria. Os veteranos não se incomodam de me ligar para mencionar que faltarão a uma reunião. Eles sabem que a minha resposta será algo como: é uma pena que as coisas estejam tão complicadas no trabalho. Vamos orar agora mesmo a respeito desses desafios que você está enfrentando. Mas não se esqueça de que as milhares de pessoas da Willow Creek precisam que você apareça essa noite, revigorado, em comunhão com Deus e pronto para dar o melhor da sua criatividade e energia aos desafios que afetam o futuro da igreja. Eu não creio que o meu pensamento a esse respeito venha a mudar algum dia. Quando se trata de tomar decisões relativas à igreja, há muita coisa em risco para considerar o assunto levianamente. Mas tudo bem, agora podemos voltar ao tópico principal. Quais são as suas crenças fundamentais? Você conhece a essência das convicções que fundamentam a sua tomada de decisões?
Quando estava tentando chegar às raízes das minhas convicções mais íntimas, pensei que as tivesse na ponta da língua, mas não as tinha. Tive de pôr meus pés sobre a mesa e o jornal e orar por várias horas antes que pudesse desvendar os conceitos mais íntimos que fundamentem as decisões que tomo. A fim de revisá-las, deixei-me alistá-los novamente. Honre a Deus em tudo e Ele honrará você. As pessoas importam para Deus. A igreja local é a esperança do mundo. É bem provável que eu pudesse encontrar uma quarta, quinta ou sexta convicção se continuasse a cavar. Mas a maioria dos líderes se identificará facilmente com as três acima relacionadas. Tenha cuidado com os sistemas errôneos de crenças. Certifique-se de que suas convicções são bíblicas. Caso contrário, poderão ser perigosas para a integridade das suas decisões. Você se lembra do líder em Lucas 18? Nessa parábola, Jesus descreve um juiz injusto que era perturbado por uma mulher. Lemos no versículo 2 que esse líder não temia a Deus, nem se importava com os homens. Ele não se preocupava em honrar a Deus na sua vida diária. Ele simplesmente dizia: qualquer decisão que tomar será a meu favor. Como Deus se sente a esse respeito, não me importa em absoluto. Além disso, ele também não tinha nenhum respeito pelas pessoas. Não estou nem aí se as pessoas importam. Para Deus, elas não se importam para mim. Suas decisões se baseiam em uma estrutura de fé estragada que leva a todo tipo de corrupção. O que você acredita ser verdade no fundo do seu coração influenciará as decisões que tomar durante toda a sua vida na liderança. Se você tem tomado algumas decisões equivocadas e tem criado uma enorme confusão na sua igreja, no seu trabalho ou na sua família, pare um pouco e pergunte: o que está acontecendo aqui? Que estrutura de convicção está fundamentando essas decisões ruins? Talvez esteja na hora de reformular as convicções essenciais da sua vida. Segunda fonte de dados, aquilo que sei que outros líderes fariam. Fiquei, de certa forma, surpreso ao descobrir uma segunda fonte de dados que me inspirava, à medida que avaliava as decisões que havia tomado durante aqueles 30 dias. Fiquei fascinado pela frequência com que minhas decisões baseavam em outros líderes, naquilo que sabia que esses outros líderes, que merecem o meu respeito, fariam ao enfrentar uma decisão como aquela. Esses outros líderes são homens e mulheres que considero mais sábios, mais talentosos ou mais experientes que eu. Alguns desses líderes experimentados são pessoas que conheço bem. São íntimos, amigos, pessoais e mentores com quem passei muito tempo. Contudo, surpreendentemente, alguns dos líderes que influenciaram as minhas decisões durante aquele período de 30 dias eram pessoas que jamais havia encontrado. Elas haviam me orientado à distância por meio de 2 palestras fitas ou livros. Durante esse período de reflexão, listei os tipos de decisões que vieram parar na minha mesa. Então, os relacionei com o orientador que havia abordado aquele tipo de decisão a ser tomada. Aquele foi um exercício fascinante. Consultando um conselheiro sobre avaliação de riscos. Meus colegas me pedem frequentemente que opine sobre decisões que envolvem um substancial risco de perda financeira.
pelo fato de haver um enorme potencial de lucro. Não querem descartar a ideia, mas o risco de perda os mantém paralisados. Por isso, eles vêm a mim. O mentor que mais me influencia quando estou avaliando riscos é o meu pai. Embora já esteja morto há quase 25 anos, sua liderança ainda afeta profundamente a minha tomada de decisão. Meu pai era uma pessoa que estava disposta a correr riscos calculados e ele foi uma das pessoas mais talentosas neste aspecto que já conheci. Tome todas as pessoas dispostas a correr risco em uma ponta da escala. Fica o tipo de pessoa que aceita riscos extravagantes, o tipo de aposta e fazenda constantemente. Esses acabam por perder a fazenda. E no outro extremo estão os líderes que têm aversão ao risco. Não assumiriam um risco nem se a sua vida dependesse disso. Mas meu pai não estava em nenhum dos extremos. Ele mantinha firme e constante vigilância da sua atividade principal, mas não se opunha a correr um risco adicional. Ele costumava me dizer, enquanto ainda estava crescendo: Bill, se você não alçar voo de vez em quando, nunca vai aprender nada novo. E a vida vai ficar muito chata. Quando pilotos levam uma aeronave nova para um voo de teste, estão alçando o voo. Meu pai acreditava que podia voar e fazia isso de vez em quando. Testou novas ideias nos negócios, experimentou novas estratégias, tentou novos produtos, correu certo número de riscos com as pessoas e com os investimentos.